Isto, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estamos chegando a 19 horas nesse momento. Estamos iniciando então o nosso culto através dessa live, com o intuito de que dessa forma, dessa maneira, possamos, mesmo que estejamos separados fisicamente, possamos em espírito nos unirmos num só propósito, que é o de cultuar ao Senhor. Já aparece ali como em contato conosco o Felipe, já temos a Estela, tem mais gente chegando aí. Obrigado pela sua atenção em se unir a nós nessa participação. Iniciando, nós costumeiramente temos o costume na igreja de nos entregarmos à nossa leitura da palavra, assim que você for entrando em contato, mas preparando, nós estamos no texto de Atos, capítulo 20. De manhã eu fui à leitura do verso 17 até o verso 24. Estou abrindo aqui as Sagradas Escrituras para a leitura desse texto da palavra do Senhor Deus. Nesse momento que nós queremos, em culto, em reunião online, por assim dizer, sermos achados cultuando ao Senhor. E é dessa forma, dessa maneira, que nós vamos agir durante esse período que temos essa necessidade, a flor da pele, né? Não temos a condição de congregarmos num só lugar, mas podemos congregar dessa maneira, através dessa live. Ok, estou me preparando aqui para a leitura do texto da palavra. A professora, nossa saudosa, perdão, a nossa querida, olha eu trocando as palavras aqui, a minha professora de ciência da Escola Almeida, também nos acompanhando. Eu vou então à leitura do texto de Atos capítulo 20, do verso 24. Eu parei de manhã no 24, nós fizemos essa leitura na manhã da escola dominical, e agora então eu vou à leitura no texto de Atos 20, a partir do verso 25 até o verso 38. É um texto que trata do discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, quase que como um encontro onde Paulo está se preparando para situações na vida dele, situações importantes relacionadas à igreja, à vida cristã e ao rebanho do Senhor Deus. Verso 25 de Atos 20. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar
e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que diz que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, nesta noite em que temos a oportunidade, através deste canal de comunicação, chegar até amados que estão em contato conosco nessa nossa transmissão da Igreja Metodista Livre de Barretos, quando realizamos por esse veículo de comunicação a nossa reunião, o nosso culto evangelístico, o nosso culto de adoração e louvor do Deus bendito. O Senhor é digno de toda glória e toda honra. O Senhor está sentado num trono de majestade e glória. O Senhor reina. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E nesses dias em que vivemos essa situação, essa calamidade, entendemos que precisamos incessantemente buscarmos a presença do Senhor. O Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está sendo acometida por um vírus, ó Deus, e nada foge ao controle do Senhor. Sabemos que o Senhor tem uma palavra de providência, de urgência e de ensino aos nossos corações. Quebranta-nos, ó Deus, pela autoridade e poder da tua palavra, que possamos entender que o Senhor tem a resposta de paz e no Senhor está a provisão de que necessitamos. Oramos pelos nossos irmãos e aqueles que nos acompanham nesse momento. Com gratidão, oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado. Nesse nosso tempo, que é um tempo que fica até diferente para nós, né? Nessa transmissão, o nosso culto online, né? Não temos a condição, né, de realizarmos como nós fazemos o nosso tempo na igreja e ficamos muito mais à vontade com os cânticos, com a adoração dessa maneira. Eu estou me preparando aqui para exposição da palavra do Senhor. Eu estou pregando nos domingos à noite sobre 4 poderes do poder de Deus, são poderes universais que estão totalmente voltados ao controle do Senhor Deus. E na semana passada nós falamos sobre o primeiro desses poderes, o poder da cruz. O poder da cruz que nos livra do poder do pecado. Na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue, o Senhor Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si, ele se entregou voluntariamente. Ele veio para cumprir essa missão, essa obra de Jesus. Não há obra humana que possa ser semelhante ou comparada. É a obra que agradou
a justiça de Deus em relação à punição do pecador. Isto para que todo aquele crendo em Cristo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje à noite eu vou tratar do segundo poder, o segundo poder que também é importante, que também requer a nossa atenção, requer o nosso interesse. Eu primeiramente vou à leitura de Mateus 28, 18. É um texto que traz muito conforto ao nosso coração. Mateus 28, verso 18. Palavras do Senhor Jesus, nesse texto da palavra de Deus, eu vou ler para você. É o último capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 28. E no verso 18, Jesus se apresentando, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E falando desses poderes universais, depois de falarmos do poder da cruz, queremos tratar, falando com você, sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Nada mais me assegura que eu persevere até o fim. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, Romanos capítulo 1, verso 16. Gosto de como o apóstolo Paulo coloca isso. Poder para a salvação. Se a cruz me liberta do poder do pecado, as promessas do Evangelho me asseguram que estarei seguro nas mãos de Deus até o fim. Deus tem o poder de manter a promessa que ele fez no Evangelho. O Evangelho é as boas novas do Deus bendito em direção, em socorro ao pecador no seu estado, que o Romanos 3:23 nos apresenta, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecador precisa de um Salvador, e o Salvador se apresentou. O Evangelho é as boas novas. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem o poder de manter a promessa que ele fez no Evangelho. Ele sabe como ele usa esse poder para manter-me fiel a ele. Certa vez um homem visitou uma velha senhora que estava quase para morrer. Tentando experimentar a sua fé para partir desse mundo, perguntou: suponha que na última hora Deus decidisse não mais salvar a sua vida. Ela respondeu: por mim, tudo bem. Deus poderia muito mais do que eu. Eu perderia apenas minha alma, mas ele perderia a honra do Evangelho que me garante: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E essa mensagem poderosa do Evangelho tem alcançado corações, tem alcançado vidas. É algo importante, está no poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder do Evangelho. Por isso a igreja tem a missão
do ide de Jesus Cristo. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Há um poder nesse evangelho, que é o poder de Deus. E há um outro poder que eu quero tratar com você também hoje à noite, que está envolvido no poder do evangelho, no poder da cruz, que é o poder da ressurreição. Nada mais pode me dar esperança de vida eterna. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Este poder, maior poder do universo, é a autoridade de anular o poder da morte. Se a cruz anula o poder do pecado, a ressurreição de Cristo anula o poder da morte. Graças a Deus, esse poder também não pode ser manipulado pelo homem. O que o homem faria com o poder de anular a morte? Só Deus sabe que terríveis coisas o ser humano faria com esse poder. O homem gosta de brincar de Deus, gosta de se sentir senhor da vida e da morte. Somente Deus é Deus. O poder da ressurreição pertence a Deus. Somente Ele pode usá-lo. Paulo fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você já teve a experiência, todos nós já tivemos essa experiência de se despedir de um ente querido, de uma pessoa profundamente amada. Você certamente já teve essa experiência. Aqueles que seguraram por alguns momentos um caixão onde havia o corpo de um filho, de um pai, de uma mãe, marido, esposa, sabe quão confortadora é a afirmação de Paulo que ele faz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 ao verso 20. 1 Coríntios capítulo 15, versos 13 a 20. E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Suponha que não houvesse vida eterna. Qual a recompensa de deixar o mundo e a sua glória? Qual a recompensa de ter vivido uma vida digna quando muita gente prospera fraudulentamente? Qual a recompensa de ter sido fiel no casamento quando a maioria das pessoas acredita que o importante é viver as emoções? Qual a recompensa de ter lutado contra o pecado, contra as paixões da natureza humana?
Sem a esperança de vida eterna, nenhum desses sacrifícios teria qualquer recompensa. Graças a Deus, o apóstolo Paulo fala de uma viva esperança. Não é autoajuda, não é auto-hipnose, é fato. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, para que o evangelho chegasse até nós. Centenas, milhares de mártires deram suas vidas por essa causa. E nós temos essa bendita esperança. O próprio apóstolo Paulo, mencionando a respeito do viver terreno e da partida para a eternidade, diz: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Ninguém tem certeza de nada nessa vida. Nem sequer temos certeza do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz: basta a cada dia o seu mal. Mas, se chegarmos a dar o nosso último suspiro, a Bíblia nos ensina: ausente do corpo, presente com o Senhor. E um dia, na bendita vinda do Salvador, os que morreram em Cristo ressurgirão, ressuscitarão e subirão em glória ao encontro do Senhor. Então, para nós que temos depositado a nossa fé em Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador, há uma esperança, a esperança de vida eterna. Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, e dou-lhes a vida eterna. Cristo dá vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O último poder que nós vamos tratar nessa mensagem, na semana passada tratamos o poder da cruz, hoje o poder do evangelho, o poder da ressurreição, e agora então, falando de poder que não está no controle do homem, nós temos também o poder da fé. 1 João 5,4, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nada mais pode vencer o mundo. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Mais uma vez a menção. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos terminar essa mensagem falando do quarto poder, o poder da fé. Como os outros, esse poder também não pode ser manipulado pelo homem. O poder da fé não pode ser comprado, não pode ser negociado, vendido, emprestado. A fé é um dom de Deus, não vem da força humana. A fé que move montanhas é dom gratuito de Deus. Se o poder da cruz anula a condenação, o poder da ressurreição vence a morte, o poder do evangelho garante a minha salvação, o poder da fé me ajuda a vencer o mundo. Para chegar às portas do céu, é preciso vencer o mundo antes. João diz: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Repare bem nessa frase, porque não disse: esta é a fé que vence o mundo, mas a vitória que vence o mundo. Simplesmente porque a nossa fé é uma resposta à vitória de Cristo. Por que precisamos de fé para vencer o mundo? Porque o mundo é hostil à nossa fé.
é inimigo daquele que tem depositado a sua fé em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Inimigo da carne, inimigo, nós temos também o diabo. A Bíblia nos ensina que o mundo, não o planeta Terra, mas mundo, o sistema de vida da humanidade que rejeita, recusa vir a Cristo. Recusa Cristo. Esse é o mundo que eu me refiro. Esse mundo jaz no maligno. Portanto, vai sempre guerrear contra a fé cristã. E a pergunta é: como age o poder da fé em você que tem depositado, tem crido em Cristo, tem o recebido como seu único e todo suficiente Salvador, no dia em que você ouviu do Evangelho, que você precisava de Cristo como Salvador, e então, convicto do seu pecado, você veio a Cristo. Você se entregou. Você o recebeu como seu único e todo suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se faz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você veio a Cristo. Você o recebeu como seu Salvador. Como age o poder da fé em você que tem crido? A melhor resposta a isso está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 33 e 40, ao verso 40. Hebreus capítulo 11, verso 33 ao 40. E a palavra de Deus assim nos diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Thomas Hawkes foi um ministro inglês do século XVI que havia sido condenado à morte com outras 6 pessoas. Era o dia 9 de fevereiro de 1555. Erudito na educação, Hawkes inspirava muitos com sua fé. Alguns amigos presos com ele pediram a Hawkes se ele poderia dar um sinal quando estivesse no meio das chamas, para saberem que seria possível resistir ao sofrimento sem negar a fé. Hawkes prometeu erguer as mãos acima da cabeça antes de render o espírito, caso fosse possível suportar o sofrimento em paz de alma. Chegado o dia da execução, 10 de junho de 1555, pregou sua última mensagem antes de morrer. Em seguida, foi amarrado pelo meio à estaca
e logo a fogueira foi acesa. Tão forte foi o fogo que logo sua pele escureceu e começou a consumir rapidamente o seu corpo. Quando todos pensaram que ele já havia morrido, Hawks, lembrando de sua promessa aos companheiros, ergueu seus braços que ardiam como tochas e uniu as suas mãos sobre a cabeça como se batesse palmas, não uma, nem duas, mas 3 vezes. A multidão rompeu em gritos de alegria e vitória. Hawks havia guardado a sua fé até o fim. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, ou de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Aquela sequência de Romanos, na sequência de Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há? Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Isaías pergunta: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O ouvir vem pela palavra de Deus. A fé, ela surge como resultado de uma obra de Deus ao coração do pecador perdido através da sua palavra. Essa mensagem que é um poder, o poder do Evangelho. A mensagem que deve percorrer o planeta Terra, de um país a outro, de um canto a outro. Na minha conclusão, nessa noite, quero terminar essa mensagem com um desafio, tanto para mim quanto para você, um desafio para nós. Poder da cruz, poder do Evangelho, poder da ressurreição, poder da fé. Tudo volta-se para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o bendito e eterno Salvador. A salvação não está na igreja. A igreja é uma assembleia de pessoas que estão em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A autoridade da igreja vem do próprio Cristo. Cristo é o cabeça. Ele é o Senhor. A salvação está em Cristo com glória eterna. Não são usados por Deus esses poderes por imposição. Poder da cruz, poder da ressurreição, poder do Evangelho, poder da fé. Deus não violenta o coração dos homens. Pelo contrário, Deus nos convida a nos submetermos a esses poderes. Olhe para a cruz. Lá Jesus Cristo morreu, tomando sobre si os nossos pecados. Olhe para o poder da ressurreição. A ressurreição dele garante a nossa. Olhe para o poder do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olhe para o poder da fé. A fé é o dom de Deus. A salvação é pela graça. É favor remerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é dom de Deus. Você já foi à cruz? Já deixou ali os seus pecados?
já pode dizer que nenhuma condenação está sobre a sua vida? Você tem em seu coração a esperança de vida eterna? Você tem andado nas promessas do Evangelho? Tem lutado e vencido o mundo pela fé? Quero convidar a você para submeter-se à cruz de Cristo, ao poder da ressurreição. Convido você a entregar-se ao poder transformador do Evangelho e viver pela fé. Quando é que você deve tomar essa decisão, fazer isso? Amanhã? Não, hoje. Hoje. As decisões com Deus são feitas, são tomadas hoje. Hoje. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje. Hoje é a oportunidade. Hoje você tem o privilégio de render-se ao fato que você precisa de Cristo. Que Cristo é o bendito e eterno Salvador que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não temos outra opção, senão vir a Cristo. É simples. É vir a Cristo, recebendo como nosso único e todo suficiente Salvador. Nós que já estamos em Cristo, temos declarado que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o nosso Pastor Supremo. Precisamos, no nosso viver hoje, estar renovando a nossa comunhão, renovando o nosso relacionamento, renovando o nosso interesse, o nosso desejo. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E o nosso viver, a nossa vida deve espelhar a glória de Deus. Vivermos para a glória de Deus. A nossa família, Deus tem interesse na sua pessoa, na sua família, na sua vida como um todo. No seu dia a dia, nós entendemos pela palavra que Deus é um Deus que está presente em todos os lugares. Então nós vamos servir a Deus dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No meu campo de trabalho, eu tenho o privilégio, nas reuniões que a gente realiza na segunda-feira, de orar, de falar com Deus direto do nosso setor de trabalho. É um privilégio que nós temos e temos usado esse privilégio, temos orado e temos ali divulgado através da oração fatos da pessoa de Deus, fatos que envolvem a nossa vida e o nosso viver. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nessa nossa apresentação. Já estamos caminhando para o final. Não sei se a semana que vem nós teremos uma transmissão assim, mas a cada transmissão nós vamos nos ajustar de forma melhor. Me lembro quando eu apresentava o nosso programa Evangelho em Seu Lar, que era um programa de rádio, programa radiofônico. Por 6 anos fizemos essa apresentação. Foi uma experiência magnífica, muito boa, de contato com o público. E agora parece que até o mês de abril nós vamos ter as nossas transmissões, nossos cultos em live, pelo Facebook, aberto a todos, né? A palavra de Deus é aberta a todos, então nós vamos abrir a todos que querem nos acompanhar, tanto agora como depois você pode estar nos acompanhando. É um privilégio, eu vi tantas pessoas que apareceram aqui, a Ana Silva Moretti, de Paula, nos assistindo, lá em Araçatuba, pessoas de vários lugares. A minha professora, na alegria da recordação do tempo, a dona Cioneia, a minha professora de ciência, na época do estudo da quinta e sexta série, nem sei como fala hoje, né? Ensino fundamental, isso, obrigado. Obrigado pelo pensamento de alguém que chegou até aqui. Nossa professora
a dona Sioneia ainda está viva e forte, né, dona Sioneia? E eu fiquei na alegria vê-la, que ela estava nos acompanhando, pelo menos estava no início dessa nossa transmissão. Quero, nesse momento, orar, né, por todos que estão nos acompanhando, orar também encerrando a nossa transmissão. Eu vou fazer a apresentação no finalzinho, né, da bênção araônica com todos vocês. Vamos então, nesse momento, clamarmos ao Senhor, orando por esse tempo que tivemos de propagação da palavra dele, como também orando pela situação, que não é apenas do Brasil, é uma situação mundial. Há uma comunicação muito forte do pessoal da parte da saúde, das lideranças em relação as pessoas não saírem de casa. Isso é realmente difícil da gente obedecer, mas é necessário. Eu mesmo tenho que fazer tantas coisas em casa para não sair, tenho saído, e hoje vi a cidade quase que deserta, né? Só sai em extrema necessidade. Então vamos orar nesse momento, expressando a nossa gratidão ao Senhor Deus. Deus bendito, Deus eterno, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para mim é um tanto estranho e difícil ter que pregar dessa maneira e não ter aquele contato do nosso povo, do nosso pessoal. Mas eu sei que o nosso grupo se entregou nesse momento à nossa reunião, ao nosso culto, ao nosso tempo de estudo da palavra do Senhor, que essa palavra possa ter, no propósito do Senhor, alcançado vidas, alcançado corações. Nada foge ao controle, à autoridade do Senhor. O Senhor tem uma maneira de provisão para o teu povo. Ó Deus, nos ensine aquilo que precisamos aprender durante esses dias em que estamos vivendo, em que há tanto pânico, há tanta incerteza em relação a esse vírus, a essa peste que tem assolado o mundo. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas e faz parte da vontade permissiva do Senhor. Há uma razão, há um propósito para isso, que possamos avaliar a nossa vida, nosso viver para Cristo, avaliar o mundo em que estamos vivendo. Há tanta rebeldia por parte das pessoas, tanta afronta contra o caráter da pessoa do Senhor Jesus. Clamamos o perdão do Senhor, clamamos a misericórdia do Senhor, que tenhamos os nossos corações quebrantados, contritos perante o Senhor, e que possamos avaliar a nossa vida, avaliar o nosso relacionamento e reconhecer aquelas mudanças que o Senhor deseja efetuar, que o Senhor deseja fazer. Oro também, Deus bendito, que através dessa transmissão, talvez alguém tenha sido tocado no seu coração, no que diz respeito a vir a Cristo e recebê-lo como seu único e todo suficiente Salvador. A orar, Senhor Jesus, entra na minha vida. A reconhecer que a única resposta para a situação da humanidade no lamaçal do pecado é Cristo. Na cruz do Calvário, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele fez a obra que satisfaz a justiça do Deus bendito. Jesus salva, liberta e transforma. E nós oramos por essas pessoas. Dou graças por tudo, orando com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.